Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 23 de dezembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66, que diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós vimos que fala sobre o nascimento de João Batista. Diz o Evangelho: completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. É muito interessante que quando Isabel dá à luz a João Batista, a repercussão na vida do povo, na vida dos vizinhos, dos parentes, né? É muito interessante quando o Evangelho vai dizer: os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel. E de fato foi, porque Isabel vivia uma situação humilhante, digamos assim. Por quê? Porque naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos, era uma mulher considerada amaldiçoada. Porque, por exemplo, quando a mulher era estéril, isso era compreendido como uma maldição, né? Então imagina a aflição, a dor, a tristeza de uma mulher vivendo nesse contexto cultural, nesse contexto, naquela sociedade daquela época, sendo olhada com maus olhos pelo fato de não poder gerar filhos. E o Senhor vem e realiza esse milagre na vida dela. Por isso o povo todo ouviu dizer como o Senhor tinha sido misericordioso. E um detalhe, Isabel também já era idosa, já era de idade avançada. Então veja, por isso é que nós compreendemos e nós lembramos daquela passagem que nós ouvimos nesses dias também no Evangelho, quando se diz: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Humanamente falando, era impossível Isabel ter filho, porque era estéril e porque era de idade avançada. Então tinha dois motivos aí, sérios, graves, para ela não gerar filhos. Mas Deus agiu com misericórdia na vida de Isabel. E bonito que é interessante que quando Deus manifesta a sua misericórdia na nossa vida, a graça de Deus não atinge somente a nós, atinge aqueles que estão ao nosso redor. Porque aqueles que estão ao nosso redor veem o que Deus fez e glorificam a Deus. Foi o que aconteceu aqui, né?
Foi o que aconteceu no evangelho de hoje. No 8º dia foram circuncidar o menino, porque também era o costume dos judeus, era a lei, tinha que circuncidar o menino. E aí foi o momento de escolher o nome da criança, que é outro detalhe muito interessante. O momento de escolher o nome da criança. Se tinha um costume na época de colocar o nome na criança, interessante que era o pai que colocava o nome. Aqui nós vimos que Isabel diz primeiramente o nome do menino, até porque Zacarias estava mudo, não podia falar devido à sua incredulidade, por não ter acreditado na palavra do anjo. Mas então, e Isabel vai dizer, diz aqui o evangelho, queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, e a mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se João. E os outros, claro, devido ao costume da época, acharam estranho e disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas, aliás, para uma, mas é para os dois nomes, né? Queriam dar-lhe o nome de Zacarias. O que significa o nome Zacarias? Significa Deus lembrou-se. Deus se lembrou. Ou seja, Deus se lembrou de quê? Por que se usava essa expressão? Eu acabei de ler anteriormente, os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso. Era uma expressão para dizer, Deus olhou para mim. Deus lembrou-se de ter misericórdia. Então, Zacarias significa Deus lembrou-se. Mas o nome da criança seria João. E o que significa João? Significa favor de Deus. Favor de Deus. Os parentes ficam um pouco espantados, assustados, porque não tinha ninguém com esse nome. Favor de Deus. Isso justamente nos faz pensar na manifestação da misericórdia de Deus na vida de Isabel. Favor de Deus. Aquela que era estéril, agora, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, consegue engravidar e dar à luz um filho. E o nome dele é favor de Deus. O nome dele é João. Né? O nome dele é João. Depois, Zacarias pede uma tabuinha para escrever e diz, João é o seu nome. Né? E a partir daquele instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Veja, aquele mesmo que não tinha acreditado na palavra do anjo, agora ele vê a realização da promessa se cumprir e louva a Deus. E louva a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando, o que virá a ser este menino? Uma pergunta interessante. O que virá a ser este menino? Você que é pai, você que é mãe, que tem uma criança, né? Talvez você também se pergunte, o que virá a ser o meu filho, a minha filha? O que virá a ser? Se pergunte, você que é pai, você que é mãe, qual é o plano de Deus para o meu filho, para a minha filha? Qual é a vontade de Deus para o meu filho, para a minha filha? E reze nesse sentido. Reze para que Deus ilumine a mente e o coração do seu filho, para que ele seja conduzido na vontade de Deus e compreenda o plano de Deus para a vida dele. O que virá a ser este menino? A mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. Que a mão do Senhor esteja também sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre toda a sua família. E que Deus realize maravilhas na vida de cada um. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.